concedida pelo Espírito Santo. Aqui vai estar abordando, meus amados irmãos, sobre os dons que o Espírito dá aos membros do corpo. Olha só no capítulo 12, versículo 4 em diante. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós somos muitos membros, mas pertencemos a um corpo. Nós somos muitos, mas pertencemos só ao corpo de Cristo. Individualmente somos membros um dos outros, ou seja, individualmente eu tenho que te servir e individualmente você tem que me servir. De modo que, tendo diferentes dons, esses dons aqui é os dons dos membros, é a capacidade, a habilidade que Deus dá para os membros, espiritualmente falando, cada crente na igreja. Temos dons diferentes segundo a graça que nos é dada, ou seja, o favor, o presente que nos é dado. Aí ele fala, se é profecia, que seja segundo a medida da fé. Se é ministério, esse ministério aqui fala de ministrar, ser mordomo, servir as pessoas, porque essa palavra ministro é uma palavra tão bonita, né? Ministro é uma palavra tão elegante, ela atrai os holofotes. Eu sou ministro do Evangelho, eu sou ministro de louvor. Irmão, será que a gente sabe de fato o que é ser ministro? Ser ministro, segundo o termo hebraico, era ser mordomo, e o mordomo naquela época era ser escravo. Então Paulo diz à igreja, aos Coríntios, assim, que o mundo e as pessoas nos vejam como os ministros de Deus, dispenseiros. Esses ministros é mordomo, escravo, que está na terra a fim de servir a Deus, servindo a humanidade, servindo a nossa geração. Então ser ministro não é esse enfeite que se traz a este nome, essa nomenclatura. Ser ministro é ser mordomo. Quando você serve alguém, você está sendo ministro. Quando você socorre alguém, você está ministrando a vida dela. Quando você abençoa alguém, você está sendo ministro de Deus na vida dela. Agora deixa eu falar uma verdade para que haja libertação na nossa mente. Nós precisamos ser libertos desta visão que foi criada principalmente entre os pentecostais, que instrumento de Deus é somente o pastor, o evangelista, o presbítero, o pregador, o missionário, o apóstolo, o bispo. Somente instrumento de Deus, ou só é usado por Deus quem tem dons espirituais, quem fala em línguas, quem interpreta, quem profetiza, quem revela, quem cura no nome do Senhor. Nós precisamos quebrar esse bloqueio, esse ensino que tem se enraizado em nossa mente. A bem da verdade, todos nós fomos chamados como ministros de Deus. Paulo diz na carta aos Coríntios que nós estávamos separados de Deus e nós fomos reconciliados por Cristo. E Ele também nos deu o ministério, o dom da reconciliação. Reconciliar o mundo com Cristo. Todo cristão, mesmo que você não tenha cargos oficiais na igreja, mesmo que você não tenha títulos, mesmo que você não tenha dons espirituais, aqueles que são revelados, não. Mesmo que você não tenha, você
é um membro do corpo de Cristo. Deus tem um propósito na tua vida. Deus te deu um ministério chamado reconciliação, reconciliar o mundo consigo. Você sabia que quando você aconselha uma criança que ela foi torturada mentalmente na sua infância, uma criança que foi abusada por alguém na sua infância, e hoje não consegue ser feliz, não consegue ser alegre, não consegue se relacionar, não consegue abraçar, não consegue amar. Você sabia que quando você aconselha, quando você ora, quando você ajuda uma criança dessa, você está sendo ministro de Deus? Você sabia que quando um irmão, ele passa por uma cirurgia, e ele está lá na sua casa, e às vezes ele não tem um parente para estar ajudando ele nas suas tarefas de casa, e de repente, seja irmão ou seja irmã, pensa assim: nossa, o meu irmão, ele está se recuperando de uma cirurgia, eu vou lá na casa dele ver se ele está precisando de alguma coisa, eu vou lá fazer uma oração com ele, eu vou lá ler uma palavra com ele, eu vou lá de repente fazer ali um alimento, um almoço com ele, fazer uma faxina na casa dele, porque ele está se recuperando de uma operação. Você sabia que essa obra é uma obra de ministro? É uma obra de alguém que está servindo alguém por amor a Cristo? Então, vamos destruir esse pensamento, desfazer essa ideia que se enraizou, que eu tenho que estar com o microfone na mão para ser usado, que eu tenho que estar com o microfone na mão para ser um instrumento, para ser uma bênção. Negativo. Eu posso, pelos meus dons particulares, ser uma bênção para o meu vizinho, para os meus amigos, para a minha família, para os meus parentes, para a igreja, para a minha geração que vive neste bairro, nesta cidade. Eu posso. Oh glória! Tem pessoas que elas não têm o dom de pregar no microfone para pregar a palavra, mas elas têm um dom tão maravilhoso de falar de Jesus dentro dos lares. Ela tem um dom tão maravilhoso de socorrer, de abençoar, de buscar alguém na casa, de levar. Ah, irmão, nós precisamos voltar aos princípios da palavra e aprender de fato esses conceitos bíblicos, o que é ser servo de Deus. Servir a Deus é servir a humanidade com os dons que Ele nos colocou dentro de nós. Oh glória! E aqui ele vai falar sobre esses dons que estão manifestados: ministério, ensino. E olha que coisa tremenda: quem tem o dom de ensinar, que haja dedicação ao ensino. Eu já falei em aulas anteriores que essa palavra dedicação, em outras traduções, fala ele deve se esmerilhar. O que é esmeril? Esmeril é aquele instrumento que tem uma pedra rotativa que amola-se alguma ferramenta para usar no trabalho. Porque usar uma ferramenta cega, sem corte, dificulta muito o trabalho. A gente faz muito esforço e tem pouco resultado. Mas uma ferramenta afiada, você se esforça pouco e o resultado é grande, é muito. Só que tem que esmerilhar. E aí o sentido de dedicar-se significa esmerilhar-se em algumas traduções. Ou seja, quem foi chamado para o ministério do ensino tem que gastar a sua vida esmerilhando. Lembra que eu falei que a nossa vida ela é gasta em alguma coisa? Ou é gasta no mundo, ou é gasta no reino, na obra? Pois é, quem tem o dom do ensino, ele vai gastar horas e horas e horas e horas. Não vai perder, ele vai investir, ele vai ofertar, ele vai sacrificar, ele vai oferecer a Deus horas e horas e horas dos seus dias para esmerilhar, afiar a sua ferramenta ministerial para poder servir esta geração
para poder servir a igreja do Senhor. Ele vai falando de alguns dons, dom de exortação, use esse dom para exortar, o dom de repartir, até repartir as coisas é um dom, faça com liberalidade, com gratidão no coração. O que preside, com cuidado, presidir é você liderar, é você influenciar, faça isso com cuidado. O que exercita misericórdia, exercite com alegria. Até a misericórdia, pelo texto que estamos lendo, é um dom dado pelo Espírito. Misericórdia, exercer misericórdia. E eu aprendi que misericórdia não é você olhar para alguém e ficar com pena, com dó. Misericórdia é você se compadecer de alguém e estender a mão e ajudar. Porque olhar, ter dó, ficar com sentimento de compaixão, mas não estender as mãos para ajudar, não resolve ninguém. Tiago nos ensina que se alguém tiver com fome, e você for até ele, dá uma palavra, faz uma oração e diz assim: vai e Deus te abençoe, vai resolver o problema dela? Não, porque a palavra é importante, a oração é importante, mas naquele momento ela está precisando muito de um alimento físico, material, para ser socorrida naquela hora. Então não basta nós nos condoermos pelas pessoas, nós temos que estender a mão e ajudarmos. Isto é um dom, é dom de misericórdia. Eu coloquei aqui sobre dons espirituais na minha apostila. Dons espirituais, eu separei aqui os dons naturais relacionados ao ministério, profecia, não naquela profecia do Espírito, mas aquela profecia de pregar a palavra, ministério profético, profecia, ministério, ensinar, exortar, repartir, presidir, misericórdia, está relacionado aos dons do homem natural, que Deus dá, mas é pela virtude que o homem já tem dentro dele. Agora, dons espirituais, esses dons espirituais é dada direto pelo Espírito para algumas pessoas, não são para todos, mas é o fluir do Espírito dentro dela, sabedoria, conhecimento, fé. Perceba que a fé é algo que flui dentro das pessoas, e eu já falei sobre fé natural, a fé que leva à salvação, e a fé sobrenatural. A fé natural é a fé daquelas pessoas que dizem assim: eu creio em Deus, mas ela crê, mas não muda de vida, não se entrega. É uma fé natural, é uma crença existente dentro dela. Agora, o segundo tipo de fé é a fé que leva à salvação, é aquela fé que motiva, que impulsiona, que desloca a pessoa de um lugar e faz ela se entregar a Jesus. Essa fé já é do Espírito, é dada pelo Espírito, porque é função do Espírito convencer o homem do pecado, da justiça e também do juízo, e aí é gerado nele essa fé que leva à salvação. Agora, existe a fé sobrenatural, nem todos têm essa fé. Que fé é essa, pastor? É aquela fé que a pessoa ora por um paralítico, pum, o paralítico levanta. É aquela fé que a pessoa ora por um canceroso e o tumor vem para fora. É aquela fé que a pessoa coloca a mão sobre os olhos de alguém cego, pum, e a sua visão se abre. É a fé sobrenatural, é o Espírito que dá, é o Espírito que gera dentro dela. E a Bíblia nos ensina que a nossa fé, ela pode ser crescente como decrescente. Alguém pode crescer na fé como regredir na fé. Existem muitos textos que Jesus diz para algumas pessoas: homem de pequena fé, por que duvidaste? Para outras pessoas, Jesus diz assim: grande é a tua fé. Oh glória! Não houve fé tão grande como essa em Israel. Então existe fé grande e fé pequena.
Então, essa classe de dons espirituais, chamado fé, vem direto do Espírito. Dons de cura, de milagres, discernimento de línguas, variedade de línguas, interpretação de línguas, tudo isso está na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 e também no capítulo 14, fala de todos os dons do Espírito, seja ele pessoal de cada um, ou seja ele direto do Espírito em nós, que flui por nós, é os dons. E Paulo diz que, sendo membros do corpo de Cristo, eu preciso do teu dom, você precisa do meu dom, e nós precisamos da virtude do cabeça que é Cristo. Agora tem tanta gente que ela se acha o eu, e ela acha que uma obra não pode ser feita sem ela, um trabalho não pode ser feito sem ele. Tem pessoas que acham que se sair de um departamento não vai funcionar, se sair de uma igreja não vai funcionar. Deixa eu dizer uma coisa, um corpo sem um dedo, ele pode ter uma certa dificuldade, mas ele sobrevive. Existem pessoas que não têm alguns dedos, não têm alguns membros, mas sobrevive, consegue fazer muitas atividades. Então o que nós aprendemos é que um corpo, se perder alguns membros, ele ainda sobrevive. O que o corpo não pode perder é a cabeça, porque um corpo sem a cabeça, ele morre. Então quando alguém se desliga de uma obra, se desliga de uma igreja, se desliga de um departamento, aquilo não vai morrer por causa de nós, mas nós podemos morrer por ter se desligado do corpo. Por quê? Porque no corpo está ligado a cabeça, é ele que passa a vida, é ele que passa a vida. O corpo sobrevive sem membro, mas o membro nunca ele vai conseguir sobreviver sem o corpo e sem o cabeça, que é Cristo. Oh glória, aleluia. O texto de número 2, vai falar sobre autoridades terrenas, com relação às autoridades terrenas. Eu quero ler aqui um trecho da nossa apostila e a gente fazer aqui alguns comentários de algumas pontuações que eu fiz aqui no meu livro. No primeiro parágrafo, diz assim, com respeito às relações com o governo humano, que está no capítulo 13, sobre as autoridades, o serviço cristão implica em submissão a ele. Qual a razão de Paulo discutir os deveres do cristão para com o governo, neste ponto específico de sua epístola aos Romanos? Dentre as muitas razões, existe o fato de os cristãos, por alegarem lealdade somente a Cristo, não quererem se submeter às autoridades humanas constituídas. Ou seja, por que Paulo exorta a igreja, orienta a igreja, instrui a igreja sobre o assunto submissão às autoridades? Aqui nesse caso seria autoridades governamentais, políticas da época. Por quê? Porque alguns crentes, pelo fato de servirem a Jesus, eles diziam que deviam somente submissão a Jesus, a Deus. E não é isso que o Evangelho propõe. Não é isso que o Evangelho nos ensina, e Paulo deixa isso bem claro, que a obediência a leis e a autoridades constituídas por Deus é um mandamento, é um princípio, é uma vontade estabelecida. Por quê? Porque foi Deus que delegou isso. Eu quero ler aqui algumas observações que eu coloquei na minha apostila, que diz assim:
nós devemos obedecer às leis constituídas aqui na terra, desde que essas leis não firam a palavra de Deus. Ou seja, toda lei que é constituída pelos homens, nós temos a obrigação de obedecê-las, desde que não fira a palavra de Deus. Porque, como eu disse anteriormente, antes de nós estarmos debaixo de uma Constituição brasileira, nós estamos debaixo de uma Constituição divina. Quando prenderam os apóstolos, bateram nele, espancaram, deixaram-lhe presos dias, e antes de soltar, as autoridades diziam para eles assim: nós vamos te soltar, mas nós não queremos mais que vocês preguem, que vocês anunciem, que vocês testifiquem desse Jesus, dessa nova doutrina, dessa nova seita que para eles eram seitas. E aí, quando eles iam soltar os apóstolos, Pedro, na maioria das vezes, era o que tomava a palavra e dizia assim: olha, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Vocês são autoridades e vocês estão me fazendo um pedido. Só que o pedido que vocês estão fazendo confronta o pedido que o meu Senhor me fez. A sua lei não está acima da lei dele. A sua Constituição não está acima da Constituição dele. Então importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Neste ponto, nós vamos continuar pregando a palavra de Deus, mesmo que a gente tenha que ser preso, mesmo que a gente tenha que apanhar e até ser morto, nós seremos por obediência às leis do nosso Senhor. Então, nesse caso, nós temos que sim obedecer todas as leis e constituições que são colocadas sobre nós, porém, nós não podemos deixar de obedecer primeiro os mandamentos. Por quê, pastor? Porque tem muitas leis que querem aprovar aí, que a Bíblia reprova. Querem aprovar por aí a legalidade do aborto. Querem aprovar por aí a união homoafetiva de parceiros do mesmo sexo. Falei disso em aulas anteriores, o que a Bíblia fala sobre isso e qual que é a postura que nós devemos ter diante desses cenários. Agora, não é porque a lei dos homens aprova que eu vou ter que aprovar, porque a palavra condena a instituição de Deus, a instituição divina. Então Paulo deixa isso bem claro, que eles deveriam ser submissos sim, porque num aspecto geral eles não queriam mais ser obedientes às autoridades. O que cabe a nós, como crentes, cidadãos, terreno? Porque tem gente que acha que é só cidadão espiritual. Não, meu irmão, enquanto você está nessa terra, você é um cidadão terreno também. Você tem obrigações. Você tem obrigação de pagar a sua água, senão vão cortar. Você tem obrigação de pagar a sua luz, senão vão cortar. Você tem obrigação de pagar a sua linha de telefone, a internet, os seus impostos, IPTU, IPVA. Senão vai ter multa, vai ter juros. Alguém pode tomar o seu imóvel ou o seu móvel. Você tem obrigações terrenas. E por favor, não vamos entrar nessa onda de dar um jeitinho brasileiro, de querer fazer gato, querer fazer gambiarra, para poder usufruir de uma coisa ilegal. Isso é crime, isso é pecado.
Então, se existe leis, é para ser obedecidas. Se existe uma rodovia que diz assim, ó, você pode andar a 100 km por hora, você tem que obedecer, senão você será multado. Você pode perder a sua habilitação, você pode causar um acidente. Se existe leis que diz que a pirataria é crime, nós temos que combater a pirataria. Não ser conivente, participante, consumidores de produtos que vendem contrabandos, que financiam o crime, financiam as coisas das trevas. Então são nesses quesitos que o cristão, ele tem que se comportar como crente, como cidadão da terra e obediente. Tem que ser o povo que não pode ser acusado, irrepreensível, como a Bíblia nos ensina, sermos irrepreensíveis. E aqui eu abro um parênteses também para dizer que, embora Paulo ele deixa bem claro, é muito específico dizer que essas autoridades eram autoridades políticas, por que não estender também as autoridades eclesiásticas? Porque é bíblico também. Hebreus capítulo 13, no versículo 17, diz que nós temos que obedecer os nossos pastores, sermos submissos aos nossos pastores e líderes, porque são eles que velam pelas nossas almas, e são eles que darão conta das nossas almas ao Senhor. Eu vou entrar numa área muito delicada, eu vou entrar numa área muito confrontante, eu vou entrar numa área que tem trazido muita ignorância para as pessoas, e esse é o fato de elas não prosperarem no ministério, na vida espiritual, nos dons que ela tem. Deixa eu dizer uma coisa: pastor não é um ser humano qualquer. O teu líder é uma autoridade espiritual que Deus constituiu para cuidar de você, para te apacentar. Mas tem pastor que é assim. Nós não podemos generalizar. Mas os pastores que são pastores de verdade, homens de Deus, os líderes que são líderes de verdade, ungidos por Deus, são presentes que Deus deu para a igreja. E nós temos que estar debaixo de uma autoridade espiritual. São os pastores que têm a função dos sacerdotes do Antigo Testamento, de levar o pecado do povo na intercessão, no conselho, na palavra. Agora eu fico vendo aí uma classe de crentes que diz: não, eu não dou satisfação para homem não. O meu pastor não tem nada a ver com a minha vida. Você não está debaixo da bênção de Deus, você não está debaixo da aprovação de Deus. É por isso que o ministério não cresce, não prospera. Os nossos pastores, eles não devem ser vistos como ditadores, mas como líderes espirituais, como intercessores, como conselheiros, como amigos. E a Bíblia vai nos ensinar que a gente deve servir ao Senhor, não trazendo um fardo para a nossa liderança, para que eles não gemam. Quantos pastores gemem, quantos líderes gemem pela madrugada, choram por causa da rebeldia de algumas ovelhas, por causa da rebeldia de alguns membros, por que não dizer até de alguns obreiros. Quantos pastores gemem em lágrimas por causa da rebeldia de pessoas como essa? Cuidado! Lembra do que eu falei da lei da semeadura?
O que a gente planta, a gente colhe. A honra só vem sobre a nossa vida quando a gente reconhece essa honra na vida de alguém. A honra que a gente não reconhece não vem sobre nós. O nosso pastor, o nosso líder, ele é o nosso guia, o nosso conselheiro, é a autoridade que Deus colocou na terra para nos abençoar, com palavra, com oração, com conselho. Eu sou co-pastor da igreja que eu congrego, mas toda vez que eu vou sair para pregar, eu tenho que pegar o telefone e mandar uma mensagem para o meu pastor, pedindo autorização, perguntando se ele não vai precisar de mim nesse dia, e se ele me autorizar, se eu tiver a bênção dele, eu vou e levo a palavra, porque se o meu líder espiritual não permitir que eu vá, eu não estou debaixo da bênção de Deus. É claro que se ele não permitir, não é por maldade, é porque de repente vai precisar da minha ajuda, do meu apoio em alguma coisa da igreja, e eu tenho que honrar a igreja que eu congrego, eu tenho que honrar a igreja que eu sirvo ao Senhor, a prioridade é a igreja que eu estou. Aí eu fico vendo gente aí que diz que é pregador, que some, não dá satisfação para o seu líder, não dá satisfação para o seu pastor, não toma santa ceia. Irmão, qual é a tua igreja? Quem é o teu pastor? Quem é a tua esposa? Onde você mora? Você está em comunhão? Você está tomando ceia? Que as coisas de Deus não é bagunçada desse jeito não. Deus não chamou a gente para ser um aventureiro, atropelar tudo. É esta ordem que a Bíblia nos ensina, ordem e decência. Está debaixo de autoridades. Eu precisava falar isso. Eu fui tocado pelo Espírito para falar isso. Aleluia. Esteja do lado do seu líder, departamento, seu pastor, sua liderança, ora por ela, se disponha, esteja disponível para ajudar, para fazer alguma coisa, comunique ao seu pastor os convites que você recebe, peça autorização. Oh glória, valoriza os cultos da tua igreja. Eu nunca vi gente que fica com raivinha, de biquinho com o seu líder, aí não dizima mais na igreja dele, vai dizimar na igreja B, na igreja C, porque ficou de biquinho. Isso é antibíblico. Lugar que você congrega é o lugar que você tem que abençoar, é o lugar que você está crescendo, é o lugar que você está usufruindo, é o lugar que Deus está falando contigo, está te orientando, é o lugar que você tem que abençoar. Como é que você vai ofertar e você vai dizimar em outro lugar? Só porque o teu pastor te corrigiu, chamou a tua atenção, te exortou em alguma situação, aí você vai ficar com raivinha? Então aprenda, porque isso é um princípio de honra, é um princípio de crescimento, isso é um princípio de aprovação de Deus, é um princípio de aprovação de Deus. Eu não preciso concordar com tudo o que o meu pastor pensa, o que o meu líder pensa, mas eu tenho que obedecer, eu tenho que ajudar, eu não posso fazer um trabalho contra, se opor, de maneira nenhuma, porque o reino de Deus ele não pode ser dividido. Agora deixa eu te trazer uma explicação, que eu vejo muita gente se equivocar, muita gente se equivoca dentro disso. Hoje usa-se muito esse termo que Paulo ensinou, que toda autoridade é constituída por Deus. Sim, é bíblico, é o que Paulo ensina. Aí, alguém vê essas autoridades políticas, pessoas depravadas, pessoas sem compromisso com Deus e com a sua palavra, pessoas que se levantam contra o reino de Deus, contra a igreja do Senhor, pessoas que são a favor de corrupção, de aborto, como eu disse, de uniões de pessoas do mesmo sexo, pessoas que são a favor de aprovação de drogas e entorpecentes. Aí alguém diz assim, mas é uma autoridade, foi constituída por Deus.
Querido, nós precisamos entender esse termo de autoridade. O que Deus constitui não é o homem, a pessoa. O que Deus constitui é o título de autoridade. O título de autoridade para presidente, governador. O título de autoridade para prefeito, para vereadores, para senadores, para ministros, para deputados. Esses títulos de autoridade foi Deus que constituiu. Agora, a pessoa depravada que ocupa esse cargo, não foi Deus que colocou, foi o povo que votou. Então não dá para reclamar em quem a gente coloca lá. E eu vou dizer, não foi Deus que colocou. Alguém diz assim, mas é uma autoridade e foi constituída por Deus. Eu volto a dizer, a autoridade não é a pessoa, é o cargo que ela exerce. É o cargo que ela ocupa, é a função de autoridade que ela está ocupando. Mas uma pessoa que não ama a Deus, não ama a sua palavra, é contra os seus princípios, é contra a igreja, é a favor de tudo que é promiscuidade, essa pessoa é Deus que coloca lá? É Deus que coloca essas pessoas que amam a corrupção, que matam pessoas nos hospitais, rebentam com a nossa economia, com a nossa educação, por poder e por dinheiro. É Deus que colocou lá. Vamos ser inteligentes, vamos ser coerentes e entender o que a Bíblia está ensinando. A autoridade é constituída por Deus, não a pessoa que foi colocada lá. Que Deus abençoe a sua vida. Estourou o nosso tempo, está marcando ali no nosso celular 1h30, como eu disse, não dá para comentar tudo, mas são assuntos maravilhosos que você precisa meditar, estudar, para você crescer no conhecimento do Senhor, ser edificado, não ser levado por vento de doutrina, e sempre que precisar, nos procure. Você tem o meu telefone, você tem o meu WhatsApp, você sabe onde eu moro. Em breve nós vamos estar novamente juntos aqui reunidos, mas nos procure para qualquer dúvida, para qualquer orientação. Nós vamos estar sempre disponível para estar servindo vocês, porque eu fui chamado para isso, esse é o meu dom. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu ministério, Deus abençoe a tua família. Ore pelo nosso país, ore pelas nossas autoridades, ore pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelo bairro que você mora. Ore pela igreja do Senhor na face da terra e pela igreja que você congrega. Ore pela nossa turma, pelo nosso núcleo, pela nossa escola teológica, que tem abençoado muitas pessoas e vai abençoar muito mais. Ore em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima videoaula, se assim Deus nos permitir.